Boa tarde, eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde para esse nosso programa onde a gente conversa sobre saúde. E sim, hoje é dia de mais olhares, temos convidado especial. Mas antes da gente começar, já vou te pedir para largar o seu joinha, copia esse link, divide aí nas suas redes sociais e convida todos os seus amigos para virem papear com a gente. Bom, gente, seguinte, hoje é dia do Mais Olhares, que como vocês já sabem, é aquele quadro onde a gente recebe os profissionais que atuam sob a visão integral e vitalista do ser e da saúde para conversar com a gente. E claro, você é o nosso convidado mais especial que o nosso convidado especial, por sinal, para participar através aí das suas perguntas, dos seus comentários que você vai deixar aqui embaixo e a gente vai responder agora, ao vivo, com você, tá? Hoje a gente vai receber a Helena Castelo, que é psicóloga e psicanalista, para um papo exatamente sobre isso, psicologia e psicanálise. A gente vai entender qual é a diferença, o que uma faz, o que a outra faz, a gente vai saber tudo sobre isso. Mas antes eu quero convidar vocês para conhecer o trabalho e para ajudar o trabalho da Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz. Então fica de olho aí no vídeo. Gente, nessa casinha simples acontece um trabalho de amor maravilhoso, onde as pessoas são atendidas com tratamentos e cirurgias espirituais e são tratados ali com muito amor. Como vocês viram, o espaço é bem simples, só que os atendimentos estão crescendo e estão precisando construir uma nova sede. Então, se você puder ajudar, você pode fazer uma doação na Caixa Econômica Federal. A conta corrente é 1343, dígito 5, a agência é 1226, a operação é 003 com CNPJ para dedução de imposto de renda. E se você ainda não conhece o trabalho, vale muito a pena conhecer. Entre em contato para saber mais informações pelos telefones 11 97163 2925, 11 9962 9522. E a Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz fica na Estrada da Caputera, número 902, no bairro da Ressaca, lá em Cotia. Então é um lugar que realmente vale muito a pena conhecer e ajudar. Bom, a Helena, que está aqui com a gente, ela tem as duas formações em psicologia e psicanálise, mas ela atua principalmente com a psicanálise para ajudar os seus pacientes. Então, Helena, seja muito bem-vinda aqui ao Saúde Ativa, para esse nosso papo. E assim, para a gente já começar, você pode se apresentar para eles, porque comigo eles já sabem, né? Já me conhecem. Mas então, assim, você se apresenta, fala um pouquinho de você, fala como a psicologia e a psicanálise chegaram até você e há quanto tempo você está atuando aí nesse meio todo. Eles são todos seus. Tá bom. Obrigada, Luana, pelo espaço. Então, eu sou psicóloga, né, psicanalista. Vou contar um pouquinho dessa trajetória para vocês entenderem. E aí, quando eu vou contando dessa trajetória, acho que já dá para entender um pouquinho a diferença entre as duas áreas, né? Que tem algumas semelhanças, mas tem muitas diferenças que são importantes.
Então, eu fiz um curso de graduação em psicologia na Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Então, por que eu fiz esse curso? Para você ser psicólogo hoje, você precisa fazer uma faculdade, precisa fazer uma graduação, né? Então, a área da psicologia, a gente precisa ter uma autorização do MEC para que uma instituição de ensino possa formar psicólogos. Então, a gente tem muitas universidades, até aqui na região, muitas universidades renomadas que têm o curso de psicologia e que formam psicólogos hoje. O curso, ele dura 5 anos, o meu curso foi um curso integral, né? Então, é uma trajetória aí longa até de estudo. Então, eu ingressei na universidade em 2008, fiz o curso de 5 anos e eu escolhi a psicologia porque eu tinha interesse já desde muito nova pelo comportamento humano, que é, em essência, o que a psicologia estuda, né? A psicologia é uma área que surgiu ali no final do século XIX, comecinho do século XX, né? E que surgiu a partir da medicina e da filosofia, como um interesse mesmo pelo comportamento humano, pelas afecções da alma aí, né? O que acontece com a mente humana, o que causa sofrimento para as pessoas que não têm só a ver com o corpo. E isso sempre me interessou bastante, né? Eu sempre tinha muita curiosidade desde criança em saber por que as pessoas fazem as coisas de um determinado jeito e não de outro. Tinha muito interesse em estudar os sonhos, essa sempre foi uma paixão, né? E aí eu fiz esse curso, né? Fiz essa graduação e durante o curso eu acabei me interessando pela psicanálise também, né? A minha formação em psicanálise começou em paralelo à formação em psicologia, durante já a graduação. E depois que eu me formei como psicóloga, em 2013, né, comecinho de 2013, eu comecei a estudar ainda mais a psicanálise. Aí eu fiz um mestrado nessa área, né, que durou aí 3 anos, de 3 a 4 anos, aí todo o processo. Defendi uma dissertação sobre isso. E continuei os estudos ainda depois disso. Até é estranho às vezes falar que eu sou formada em psicanálise, porque a gente até fala que é formado em psicologia, porque a graduação acaba, né? A gente tem uma formatura, então é algo mais formal. Agora, na psicanálise a formação é para sempre, né? Então a gente também está sempre estudando a psicologia, mas na psicanálise é para a vida toda. Não dá para dizer que existe um momento em que você é psicanalista e ponto, e não precisa mais estudar. Então isso ainda está acontecendo. É isso. Certo. Você tem quanto tempo de estrada já trabalhando com isso? Assim que eu me formei como psicóloga, eu já comecei a atender no consultório, né? É claro que durante a graduação a gente já começa a atender, né? Faz os estágios, mas aí é com o respaldo da universidade, dos professores, né? E aí depois que eu me formei, eu já comecei a atender no meu consultório particular. Na época eu ainda morava em Ribeirão Preto, então eu tinha um consultório por lá. Eu fiquei 3 anos em Ribeirão e aí eu decidi vir aqui para a região, né, para Salto, para trabalhar aqui, para ficar mais perto da família e aqui também com consultório particular. Então, ao todo, são 7 anos de estrada pós-formada, né, com consultório particular. Já é um chão aí, um chãozinho de troca, tete a tete ali com as pessoas, e você está realizada com o que você faz. Muito, muito, isso sem dúvida. A gente sempre fala que é importante aqui a pessoa entender qual é o seu propósito, né? Ela veio aqui para quê? O que é que vai direcionar a vida dela, né? Então, quanto mais próximo do propósito a gente tá, mais saudável a gente é. E a psicologia acaba trabalhando muito esse lado também. Então, você já falou um pouquinho sobre o que é, mas vamos detalhar um pouco para eles, porque eu acho que a psicologia ela é um pouco marginalizada dessa área de saúde, né? Ela é assim, é o primeiro recurso não médico que acontece, mas é a última coisa que as pessoas pensam. Então ela já vem carregada aí com um pouco de preconceito, né? Mas eu acho que é por falta de informação mesmo, de entender o que de fato é, né, do que ela trata. Então, conta pra gente um pouquinho o que é essa psicologia, um pouquinho mais de profundidade, como ela ajudaria no dia a dia, onde ela começou. Vamos esclarecer para o pessoal
Como a gente precisa olhar para a psicologia, qual é o papel dela na nossa vida? Então, a psicologia começou, né, como método de conhecimento sobre o ser humano já no final do século XIX, como eu falei, na Europa, né, e ela foi se estruturando como área do conhecimento até virar uma profissão reconhecida, né. Hoje, a psicologia enquanto profissão tem se inserido em muitas áreas. O leque da psicologia é um leque imenso. A gente tem as áreas mais tradicionais, como a clínica, onde eu atuo, os hospitais, as escolas, as empresas, né? Mas hoje a psicologia está se inserindo também em novas áreas, como a psicologia do esporte, né? Muitas e muitas áreas. E aí, isso que eu acho que acaba ficando dificultando um pouco para as pessoas entenderem o que o psicólogo faz. Porque apesar da psicologia estar muito inserida e poder se inserir em equipes multidisciplinares, na saúde pública, na saúde particular, enfim, em muitos lugares, na educação, às vezes fica um pouquinho difícil entender, então, o que o psicólogo faz, já que ele pode se inserir em tantos lugares, né? O psicólogo é um profissional que a principal parte do trabalho dele vai ser oferecer uma escuta, tanto para as pessoas que estão com algum sofrimento, com alguma necessidade, quanto para as equipes de trabalho, né? Então, nas escolas, por exemplo, o profissional não vai só escutar as crianças, os pais que estão com alguma dificuldade, mas também escutar as equipes, os professores, os coordenadores, para tentar pensar junto com todas essas pessoas o que adoece dentro de uma instituição, né, dentro daquele contexto, o que pode ser mudado, o que precisa ser pensado em termos de saúde mental, né? E aí o psicólogo não vai pensar só na saúde mental, vai pensar em todas as variáveis que interferem na vida das pessoas, né? Ele vai tentar ter esse olhar global para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida, né? Então, as áreas são inúmeras, né? A atuação do profissional também varia muito de profissional para profissional. Então, tem psicólogos que dentro de uma instituição vão fazer mais atendimentos individualizados com os pacientes. Alguns profissionais, como o psicólogo social, por exemplo, né, vai tentar atuar mais na comunidade, pensando todo o complexo da comunidade e como que, enfim, as coisas que acontecem nessa comunidade interferem na saúde das pessoas de forma integral mesmo. Então, esse trabalho, ele tem várias pecinhas, né? E muitas vezes, a não ser na clínica, né, onde o profissional trabalha mais sozinho, o trabalho do psicólogo, ele é só uma parte dentro de uma equipe, né? Então, o psicólogo junto com o assistente social, ou o naturólogo, ou enfim, né, vai compondo uma equipe aí junto com vários outros saberes para tentar entender por que as pessoas às vezes não estão bem. Acho que no geral é isso. O nosso sonho de consumo é conseguir trabalhar com uma equipe multidisciplinar, usando a transdisciplinaridade no bem-estar de todo mundo, né? Isso é o ideal. A gente vai colocando um tijolinho por tijolinho para conseguir chegar lá. Tem gente conversando com a gente, Helena. Legal. Olha lá, a Carla Guirres está dizendo lá: boa tarde, Luana. Boa tarde, Carla. Obrigada, né, pela tua companhia. Ela está sempre aqui com a gente. E tem uma pergunta: do que as pessoas mais reclamam no seu consultório, Helena? Dos outros. Isso é muito bacana do trabalho, né? As pessoas, em geral, é claro, vêm para reclamar do que faz mal, do sofrimento, dos seus sintomas, que às vezes são sintomas físicos, né? Mas, no geral, elas vêm para reclamar dos outros, do que está fora delas, né? Do trabalho, do chefe, da esposa, do marido, né? E é claro, porque é disso que a gente reclama mesmo na vida, é isso que atrapalha, né? E aí, esse é o caminho para a gente começar a pensar, no meio de tudo isso, o que a gente está fazendo na nossa vida, que às vezes gera algum sofrimento para a gente mesmo. Porque enxergar essa parte, né, de qual que é a nossa participação no nosso sofrimento é bem mais difícil do que, às vezes, se incomodar com o outro. Se incomodar com o outro é mais fácil, a gente se incomoda mesmo, as relações, elas são complicadas, né?
Mas o segredo aí da psicologia e da psicanálise também é ajudar as pessoas a entenderem que elas têm uma participação nisso, que elas têm uma ação nisso, né? Porque senão a gente fica indefeso. Então é importante saber que a gente sempre tem algum caminho aí para tentar olhar para a situação de uma forma nova. Legal. E a Kelly Ferreira também está com a gente. Boa tarde, Luana. Você sempre com convidados especiais. Parabéns. Boa tarde, Kelly. A Kelly está sempre acompanhando a gente. Muito obrigada. Você sabe que eu adoro fazer isso aqui. Eu acho que é um dos quadros que eu mais gosto de fazer dentro do Saúde Ativa é esse, onde a gente pode trocar as figurinhas. Você falou da psicologia das áreas e tal. Você tem alguma experiência dentro do SUS? De algum posto de saúde? Você chegou a atuar com esse público? Como que foi essa tua experiência? Posto de saúde, por exemplo, eu cheguei a atuar só nos estágios da faculdade. Sim. Mas depois de formada, eu acabei tendo algum contato com a saúde pública a partir de uma instituição que eu trabalhei em Salto, que era de atendimento a idosos, né, que está vinculada à saúde pública, porque era uma organização sem fins lucrativos, né? Então eu acabei tendo bastante contato com a rede de saúde, com o conselho municipal, né? Enfim, essa atuação em prol dos idosos. E aí a gente acaba vendo um pouquinho mais como é que está funcionando hoje essa rede, tanto na saúde quanto, né, na assistência também, o trabalho dos assistentes sociais, que é bem importante. E você acha que a psicologia, do jeito que ela é ofertada dentro do SUS, ela é ofertada de uma maneira satisfatória? Olha, eu acho que o SUS é um sistema muito bem pensado nesse sentido, né? Então, que dá muito espaço para a psicologia, para o profissional de psicologia pensar fora da caixa, pensar no apoio às comunidades, né, na saúde da família. Mas muitas vezes a gente sabe que na prática acaba faltando recurso, né? Eu acho que se os recursos fossem em mais larga escala, né? Se a gente tivesse mais recursos, a política seria satisfatória, as pessoas teriam um acesso bacana aos cuidados em saúde mental. A gente tem, né, alguns dispositivos importantes hoje de cuidado com a saúde mental, que funcionam muito bem, mas que às vezes ficam sobrecarregados, né? E não são todas as escolas, as correntes teóricas que se usa no SUS, né? Então, vamos explicar para eles um pouquinho o que são essas correntes teóricas dentro da psicologia, para trazer para eles também, para compreender, porque a ideia que eles têm, geralmente, é justamente a ideia que a gente carregou do Freud, onde mostram em filmes, né? Que é só aquela coisa da pessoa sentada e o outro falando, acabou o tempo, manda a pessoa embora e o que é? Não é assim, gente, calma. A Helena vai explicar para vocês, vai falar um pouquinho que existem correntes e métodos diferentes de trabalho, Isso. né? Existem várias correntes que o psicólogo pode usar para trabalhar com as pessoas. E aí isso vai depender da afinidade que o psicólogo tem com as teorias, né? Vai depender da concepção de mundo que ele tem, como ele entende que as pessoas funcionam. E aí isso tem que combinar um pouco com a forma dele pensar, né? Dentre essas várias correntes, a gente tem a psicanálise, que é a corrente com a qual eu me identifico, mas na verdade a psicanálise ela não é uma corrente da psicologia, ela é algo que surgiu em paralelo aí à psicologia, é uma outra área do conhecimento, né? E a psicologia acabou se apropriando disso também, afinal são métodos de conhecimento que surgiram contemporaneamente, então as duas acabaram se influenciando, né? Mas além da psicanálise, a gente tem a terapia comportamental, enfim, várias outras que têm crescido muito, terapia humanista. E dentro da psicanálise também a gente tem várias psicanálises, isso é muito importante. Muita calma nessa hora, a gente vai chegar lá. Tá. Então a gente sabe que tem a psicologia junguiana, que tem uma linha de pensamento, tem a Reichiana, que vem dela, inclusive, tem uma linha de pensamento. Então cada uma tem uma linha que cada profissional vai se identificar. A gente já viu que a Helena se identificou demais com a psicanálise e a gente já vai entrar nesse assunto. Mas antes eu quero te convidar para conhecer o nosso patrocinador, que é RB Marketing Político. Então, principalmente você quer ter uma carreira
dentro da política, que quer trabalhar mais pela nossa saúde, entre em contato com a RB Marketing Político. Ela vai cuidar do planejamento e estratégia de campanha eleitoral, da construção de rede de aliados, mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória, perfis nas redes sociais. Então, se você quer ter a tua carreira bem cuidada e bem orientada, vale muito a pena você entrar em contato com a RB Marketing Político pelo telefone 11 99903 8834. Voltando então, já que você puxou esse gancho maravilhoso, vamos explicar para eles o que é, enfim, a psicanálise. Tá, já que ela não é uma corrente da psicologia, o que é esse negócio? A psicanálise surgiu com o famoso Freud, também no finalzinho do século XIX, começo do século XX, né? E a psicanálise, ela surge como um método de tratamento, né? Na época da histeria, como chamou Freud, que ainda é um conceito que a gente usa, mas que na época do Freud dizia mais respeito às mulheres, né, a fenômenos que ele percebia nas mulheres, que às vezes tinham sintomas físicos muito importantes, que os médicos percebiam que não tinham nada a ver com a saúde do corpo propriamente dita, que tinha a ver com algo da mente, né? Então o Freud começou aí no final do século XIX, comecinho do século XX, a tratar essas mulheres, né, junto com seus pares ali. O Freud era um médico, né? E ele começou a fazer essa pesquisa baseado numa ideia principal, que é a ideia de inconsciente, né? Então, esse é o diferencial da psicanálise para outras correntes que a psicologia usa, que os psicólogos usam, né? Para você ser psicanalista, você precisa acreditar que existe um inconsciente, né? E aí, esse é um conceito que não é do Freud, que já vem antes do Freud, mas o Freud acabou pensando nele mais a fundo, pensando qual seria a estrutura desse inconsciente, né? E aí isso acabou direcionando todo o ensino do Freud, a pesquisa do Freud, né? Mas acho que você está certa, a psicanálise ela é vista de uma forma muito elitizada, né? Porque vem dessa tradição freudiana mesmo, do consultório, da pessoa deitada, falando. O Freud também, ele tratava bastante um público mais elitizado, não era só isso, mas ele tratava, sim, pessoas mais elitizadas, né, que tinham uma condição financeira boa na época. Mas hoje a psicanálise está em grande transformação, isso é muito importante. O Freud teve muitos discípulos, então muitas correntes teóricas a partir do ensino dele. Eu acabo seguindo uma que é a psicanálise lacaniana, mas como eu falei, existem outras psicanálises, né? E aí existem diferenças importantes entre elas. E a psicanálise está crescendo muito no sentido de expandir a sua atuação, né? De não ficar presa somente ao trabalho clínico do consultório, a esse trabalho em que a pessoa precisa pagar muito caro por um atendimento. A gente pode fazer psicanálise, na verdade, em todas as áreas da psicologia, no hospital, na escola, porque a psicanálise é, em essência, uma escuta, né? É um jeito de escutar as pessoas, partindo do princípio de que nem tudo que aquela pessoa, nem tudo do funcionamento daquela pessoa é consciente para aquela pessoa e que isso pode causar alguns efeitos importantes na saúde dela, né? Certo. Isso pode causar sintomas, isso pode causar traumas, isso pode causar dificuldades ali no relacionamento com o outro. Então, é importante que a pessoa tenha uma escuta para que ela possa tomar consciência de certas coisas, né, da forma como ela vê o mundo, da forma como ela funciona. E tomando consciência disso, isso pode ter um efeito muito interessante na vida dela. Interessante. Falando em expansão, o Henrique Dias, que também acompanha a gente há muito tempo. Boa tarde, Henrique. Obrigada pela companhia e participação. Ele tem uma pergunta para ti. Como é o mercado de trabalho para os psicólogos? Hoje, Henrique, o mercado de trabalho é um mercado muito bacana, né? Dependendo da área, o psicólogo ele vai ter um ganho legal, né? Algumas áreas o psicólogo vai conseguir ganhar melhor, outras áreas menos, né?
Em algumas áreas o salário do psicólogo é mais padronizado, isso você pode até pesquisar na internet, né? Porque tem algumas áreas, por exemplo, na saúde pública, nos concursos públicos, geralmente existe uma faixa salarial. Mas em termos de mercado, né, de alcance, o psicólogo está inserido em muitas áreas, né? Então, por isso é um bom mercado, porque tem muita coisa para fazer, né? Tem muito lugar onde o psicólogo é necessário. Então, eu indico. Façam psicologia. E você consegue pontuar para a gente, então, a diferença entre a psicologia e a psicanálise? Então, faça isso para a gente. Na verdade, existem várias semelhanças, existem várias diferenças, né? O psicólogo, por exemplo, ele não precisa acreditar que existem coisas inconscientes para as pessoas. Ele pode trabalhar muito bem sem acreditar em inconsciente. Essa é uma diferença importante. O psicanalista não, né? Mas eu acho que hoje a principal diferença entre as duas áreas é que a psicologia, a formação como psicólogo, ela é mais sistematizada no país. O que isso quer dizer? Para você ser psicólogo hoje no Brasil, você precisa ter um diploma de graduação em psicologia numa faculdade, né? Não tem outro jeito de ser psicólogo. E essa profissão ela é regulamentada por um conselho fiscalizador. Então, todas as suas práticas vão ser fiscalizadas por esse conselho. Já o psicanalista, a profissão de psicanalista não é regulamentada no país. Em outros países ela é, no Brasil não. Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que a gente não fica à mercê de uma fiscalização que às vezes pode não fazer muito sentido para o profissional. A gente diz que os próprios psicanalistas que acabam se regulando, né? Você acaba se tornando psicanalista a partir da sua relação com seus pares, com outros psicanalistas. É a partir dessa relação que você ganha um nome, que você ganha um reconhecimento, né? E é também a partir dessa relação que você faz a sua formação. Como que é a formação do psicanalista, né? Existem formações dentro de escolas de psicanálise que existem no Brasil todo. E existe também formas de você fazer sua formação em grupos de estudos com outros psicanalistas, ou a partir do mestrado, como eu fiz, né, o doutorado. É uma outra forma aí de você fazer a sua formação. Então, apesar da gente ter essa regulamentação pelos próprios psicanalistas, a gente também acaba abrindo a possibilidade de que uma pessoa se diga psicanalista sem ter uma boa formação. Só que isso pode acontecer também com os psicólogos, né? Não é porque uma pessoa fez faculdade por 5 anos que ela é um bom profissional, um profissional Sim. ético, cuidadoso, né? Isso também acontece na psicanálise. Só que como a psicanálise, para você ser psicanalista, ninguém vai te exigir um diploma de 5 anos, pode acontecer da pessoa ter feito um curso de psicanálise de 6 meses e se dizer psicanalista. Isso tem acontecido bastante, na verdade. Tem surgido esses cursos muito breves, às vezes cursos à distância, né, em que a pessoa estuda um pouco de psicanálise, estuda um pouco da teoria do Freud, por exemplo, e acha que a partir disso já pode atender alguém. Isso é muito grave, né? Então tem os dois lados aí. Mas essa é a maior diferença. A psicologia ela é mais sistematizada hoje no país e a psicanálise não. Certo, então já sabe, quer experimentar, passar pela psicanálise, procure um profissional, procura saber onde essa pessoa se formou, o que ela sabe realmente, quanto tempo ela levou para conseguir, porque, gente, mexer com a cabeça não é brincadeira, né? Sim. A Helena atua em que cidades você atua, Helena? Eu atuo em Salto e Indaiatuba. Salto e Indaiatuba. Vocês que moram perto de Salto e Indaiatuba, pelo menos aqui você tem certeza de uma profissional que é uma profissional séria, que se formou direitinho, que sabe do que está falando, que vai conseguir te orientar aí num processo terapêutico de autoentendimento direitinho, com responsabilidade. Agora, falando um pouco da psicanálise, a gente fala muito aqui da questão da saúde integral e como todas as instâncias do ser humano estão intimamente ligadas, né?
na tua visão, qual é então o papel da psicanálise dentro dessa visão integral do ser humano, essa visão integral de saúde? O que seria interessante para eles compreenderem que essa relação entre o processo terapêutico dentro de uma psicanálise e a sua saúde de uma maneira geral. Eu acho que a visão integral da saúde, né, ela é muito importante. A gente tem visto novas terapias surgindo com novas respostas, né, novas alternativas, novos caminhos para o cuidado com o corpo e com a mente, né. A psicanálise, ela vai um pouco numa linha um pouquinho diferente disso, que é você trazer uma escuta para a singularidade das pessoas, né? Por que eu acho que isso é um pouquinho diferente? É claro que toda terapia integrativa que se preze vai ter que ouvir o sujeito de uma forma singular, né? Ninguém é igual a ninguém. Só que a psicanálise leva isso para um extremo mesmo, né? Então, por que a gente fala que a psicanálise é uma cura pela fala? Porque aquilo que você fala sobre a sua história, sobre a sua vida, vai ter um efeito direto em como você se sente. A gente aposta nisso, né? De que não é só você tornar suas questões inconscientes conscientes. Não é só isso. É você narrar a sua própria história e poder se dar conta de algumas coisas da forma como você funciona, que ninguém mais funciona igual, pode ter um efeito até de você se livrar de alguns sintomas físicos que te incomodam. Isso acontece, né? Pode parecer esquisito, né? Pode parecer bruxaria, mas não é. Tem a ver com a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo. E aí eu acho que é isso que a psicanálise traz de novo, né? Você poder falar de você mesmo, né, para alguém que está ali só para escutar quem você é. E a partir do que você fala, poder trabalhar com você para que aquilo tenha efeitos de transformação na sua vida. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Antes da gente continuar, eu quero falar para você que está chegando agora aqui no Saúde Ativa e na Cidade Ativa Online, que a gente tem programação aqui a semana inteira. Eu vou até contar para saber quanto de coisa boa a gente tem para vocês. Então, de segunda a segunda, tem coisa boa acontecendo aqui na Cidade Ativa Online. E confere então nesse videozinho aí um pouquinho do que tem aqui. Tudo na nossa vida hoje é política. Se eu estou vestindo essa camisa aqui, ela é política porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Não perca, todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Esse é o primeiro programa que foi dedicado mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Nós estamos recebendo hoje um convidado bastante especial, e pintura em gesso, ela serve como uma arte terapia, viu, pessoal? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Deus vai realizar os teus sonhos e manifeste aqui. Luz da escuridão, esse é quem tu és. Para hoje poder ajudar várias mulheres. Eu não sabia o grau da minha enfermidade, porque ela falava, meu Deus, como que eu vou fazer esse curativo na minha mãe? Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Eu sou Giovana Viola. E a mulher
namoradeira eu passo por e mando embora. Amanheceu, pode ir embora. Olha que já tem Uber te esperando lá fora. Deixa em mim, aposta tudo em mim. Então me abraça forte. Cheia de manias, toda dengosa. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online. Olá pessoal, todos os domingos às 10 horas, não percam o Japão Show, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Minasama, konnichiwa. Japão Show apresenta no Mari desu. Itsumo arigatou gozaimasu. こちらのCidade Ativa Online では毎週日曜日の朝10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でCidade Ativa Online でお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. Então vem com a gente entender a saúde de um jeito diferente e aprender a usar esse entendimento no nosso dia a dia. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que tem uma pouca vergonha. Até para andar de pé você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Ratos maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí, né? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei pra vocês, liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. Viu aí que montão de coisa boa tem para você assistir aqui na Cidade Ativa Online? Então não perde, hoje, às 18 horas, vai ter o Lideranças no Bairro com entrevista com a Rita de Cássia e a Célia da Saúde, que são pré-candidatas. Então, acho bom começar a se informar, né, um pouco aí sobre o que está rolando dentro das candidaturas, dentro da campanha. Afinal de contas, outubro estamos aí, temos que votar, né, prefeito e vereador. Você viu que a gente tem aqui um montão de coisa boa, são mais de 10 programas onde você pode trazer o seu negócio, a sua marca, o seu comércio, o teu serviço para vitrine da Cidade Ativa Online. Então, é só você entrar em contato pelos telefones 11 99903 8834 e 11 40 21 5570. Vem ser um patrocinador da gente. Mais gente conversando com a gente. Vamos lá, o Alexandre RC. Ele participa com a gente faz muito tempo. E ele acompanha todos os programas da Cidade Ativa Online. O Alexandre RC está dizendo parabéns pelo programa, muito obrigada, é o melhor programa online do Brasil, muito obrigada. E você, eu acho que é o nosso telespectador número 1, eu acho. Então continua com a gente aí, Alexandre, e divulga para todo mundo, beleza? Bom, a gente falou um pouco da teoria, entendeu como funciona, agora vamos entender um pouquinho da prática da psicanálise. Como que é um atendimento em psicanálise? Como existem várias psicanálises, o atendimento também varia bastante de psicanalista para psicanalista. Vou falar um pouquinho como é o meu, né? Eu tento trabalhar, Luana, de uma forma o mais flexível possível, porque, como a gente estava falando, né, como a ideia é escutar as pessoas na sua singularidade, naquilo que elas têm de diferente, os atendimentos não vão ser iguais. Então, quando alguém me procura pelo celular ou pelo Instagram, eu geralmente peço para a pessoa vir para um primeiro encontro para a gente conversar, para a gente se conhecer, para ela ver como ela se sente no consultório e para ela me dizer o que está levando ela a estar ali, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, né, mas eu começo falando, você me pergunta por onde eu começo, e começa por onde quiser. Na verdade, não importa, né? A gente não precisa começar necessariamente por aquilo que causa sofrimento, por aquilo que a gente acha que é grave. A gente pode contar a nossa história. A partir do momento que o paciente está falando, ele já está
fazendo psicanálise, né? E aí depois o resto deixa comigo, trabalha comigo. E aí eu vou interromper, eu vou perguntar de alguma dúvida que eu tiver, mas a ideia é escutar o máximo que eu puder. E aí a partir do que a pessoa for me falando, eu vou devolvendo algumas coisas para ela. Olha, você percebeu que você falou isso? Olha, achei interessante aquilo. Por que você faz desse jeito? Como que você lida com isso? E a partir dessas perguntas que eu vou fazendo, a própria pessoa vai se dando conta um pouquinho da forma como ela funciona, ou me diz, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, nunca ninguém tinha me perguntado aquilo. Ou então eu pergunto, bom, mas quando isso acontece, o que você faz? E a pessoa me diz, ué, nada, né? E nessa hora a pessoa percebe que talvez seja possível ela fazer algo de um outro jeito. Então, nesse sentido, a psicanálise vai acontecendo. E aí é claro que ao longo dos atendimentos, quando eu já vou tendo um panorama da história da pessoa, a gente tende a aprofundar mais em algumas questões. Existe sim um momento em que geralmente as pessoas vão deitar no divã, né, que é aquele estereótipo que a gente conhece da psicanálise, da pessoa deitadinha de costas para o analista. Esse é um momento importante do trabalho, não é já de cara, no começo a pessoa fica sentada de frente para mim, e aí num determinado momento, quando eu achar que a pessoa já está ali aprofundando nas suas questões, ela pode deitar no divã se ela se sentir confortável, porque o divã ajuda a pessoa às vezes a ficar mais imersa nos seus pensamentos. Né? A duração do atendimento varia, não é assim para todos os psicanalistas. Alguns psicanalistas trabalham com um tempo mais fixo de sessão, né? Eu trabalho com um tempo variável de sessão, por quê? Porque o que importa para mim não é tanto o tempo do relógio, é o tempo da fala. Então, às vezes a pessoa está no meio ali de um pensamento, de alguma questão importante, eu prefiro que ela fale até aquilo terminar, né, do que encerrar no meio. E às vezes é claro que a gente vai ter sessões também mais curtas, porque a gente chega em alguns pontos em que a pessoa fala alguma coisa que é tão importante que ela pense mais, que eu digo, olha, vamos encerrar por aqui e depois a gente volta na próxima semana ou a próxima vez que você vier para a gente continuar. A frequência, em geral, é semanal, né? Então a pessoa vem toda semana, isso é importante para o trabalho que tem uma frequência, mas algumas pessoas não conseguem vir toda semana e não é rígido que seja assim, né? Então a pessoa pode vir com uma outra frequência ou até com uma frequência maior, vai depender do que a gente decidir ali juntos que é o melhor naquele momento, né? É isso, mais ou menos isso. Perfeito, o Alexandre continua com a gente lá. Eu agradeço muito por fazer parte do dia a dia de vocês, a gente é que agradece, né? Tá aí assistindo a gente, compartilhando, curtindo, né? Eu sei que existe aí uma questão que é variável, como você falou, dependendo um pouco de pessoa para pessoa, mas tem assim algum ideal, assim, qual o número de sessões é ideal para um processo dentro da psicanálise? Isso é bem difícil da gente prever, eu nem conseguiria dizer para você um número ideal de sessões, mas o que dá para dizer é que dependendo do sofrimento da pessoa, dependendo daquilo que ela estiver passando, às vezes em uma sessão a pessoa já sai se sentindo muito melhor, né? Às vezes tem uma questão que ela precisa conversar com alguém, às vezes tem um apontamento que eu faço ou algo que eu ajudo ela a pensar, que aquilo já ajuda naquele momento a lidar com aquela questão, né? É claro que um tratamento em psicanálise, ele dura um longo prazo, né? Mas aí vai depender de pessoa para pessoa o quanto tempo ela quer fazer psicanálise para se conhecer, para conhecer as suas questões, conhecer o seu funcionamento. Às vezes a pessoa vai querer fazer o atendimento só para se sentir melhor em relação a uma questão e quando isso estiver um pouquinho melhor, ela vai parar. Outras pessoas não, outras pessoas vão pegar gosto pela coisa e vão querer fazer por mais tempo, né? E aí eu acho que por isso que vai depender do objetivo de cada um. E aí, assim, a psicanálise, ela é importante para tratar inúmeras questões. Então por isso que vai depender. Por exemplo, a gente tem muita gente assistindo a gente agora, a gente tem pessoas que sofrem de ansiedade, a gente tem pessoas que sofrem de depressão, a gente tem pessoas que sofrem de tensão crônica, a gente tem pessoas que estão passando por processos de doenças
incuráveis muitas vezes. Quais são, assim, de maneira geral, as indicações da psicanálise? Todas. Essa é a parte boa da psicanálise, né? Porque, na verdade, você não está indo só para resolver um problema. Você está indo para lidar com esse problema de uma forma diferente, né? Para lidar com a sua vida de uma forma diferente, para entender a forma como você funciona. Então, na verdade, independente do tipo de sofrimento que você tenha, a psicanálise pode te ajudar a lidar melhor com essas emoções, né? Agora, o que a psicanálise resolve? Por exemplo, no caso da depressão, da ansiedade, a gente pode dizer que a psicanálise resolve? A gente pode dizer que a psicanálise resolve. As pessoas às vezes hesitam em procurar um psicólogo ou um psicanalista nessas horas, porque sabem que nem o psicólogo nem o psicanalista receitam medicação. Quem faz isso é o psiquiatra, né? Mas a psicanálise pode ajudar de um outro jeito. Como eu falei, a mente e o corpo, eles estão interligados. Deve ser disso que vocês falam bastante aqui, né? Bastante. Então, a gente parte do pressuposto que você falar da sua história, falar da sua vida, pode ajudar sim você a ficar melhor dos seus sintomas físicos. No caso da depressão, a gente entende que a depressão ela não é só um desequilíbrio biológico ali do cérebro, né, dos neurotransmissores. A depressão às vezes tem a ver com a forma como a gente encara a vida. Às vezes, as pessoas que me procuram que estão deprimidas, elas entendem que a vida é muito difícil, que as coisas que elas querem são inalcançáveis, que elas estão sempre abaixo das outras pessoas, ou que elas são incapazes de conseguir, que o caminho para aquilo que elas querem é muito longo, e isso deprime. Quando a gente acha que aquilo que a gente quer está muito e muito distante, por que a gente vai sair da cama de manhã, né? Então, entende como a depressão, por exemplo, ela tem muito a ver com a forma como a gente entende as coisas, as nossas relações, a nossa visão de mundo. Então, poder conversar com alguém, e às vezes a gente nem se dá conta do quanto a nossa visão de mundo está limitada, né? E aí, conversando com alguém que vai te escutar, e vai te escutar não como um amigo, vai te escutar de uma forma profissional, vai te escutar sabendo exatamente o ponto que é importante escutar, o ponto que é importante falar mais, né? Então, o analista, né, o psicanalista, ele é aquele que sabe fazer as perguntas certas, sabe dizer, olha, isso aqui é importante a gente olhar, né? Então, fazendo essas perguntas, talvez a partir dessas perguntas, quando você for respondê-las, você vai se dar conta de coisas que você nunca pensou. E isso tem, com certeza, um efeito na nossa saúde física, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações amorosas, familiares. Às vezes a gente tem um problema que a gente tem certeza que não tem saída, mas com uma pergunta que o psicanalista faz, a pessoa se dá conta que tinha a ver com a postura que ela estava tendo naquela situação. Perfeito. E você tem assim em mente algum caso de alguém que tenha chegado com alguma coisa muito séria e dentro do processo tenha conseguido transformar assim, um pouco dessa experiência do dia a dia na clínica, processo de análise que você tem? Você tem algum caso, alguns casos que você possa relatar pra gente? Hoje eu recebo muitas pessoas que estão tendo problemas no trabalho, para trabalhar, que ficam ansiosas na hora de trabalhar, que não conseguem acordar para trabalhar, que sentem taquicardia, insônia, ou que suam frio. E aí esse problema é muito grave porque a pessoa começa a achar que ela está tendo um problema físico, está tendo um problema no coração, né? E porque aquilo é um mistério, né? Por que eu estou suando frio? Por que eu estou tremendo? Por que a minha visão embaçou? Por que eu me sinto tão nervoso? Por que eu não durmo mais, né? A pessoa não consegue fazer uma relação entre esses sintomas físicos e aquele estresse que ela está vivendo no trabalho, com o chefe, com os colegas, né? Ou com ela mesma, na verdade, com a pressão que ela mesma coloca em cima dela, né? Então, acho que eu recebo muito casos assim, de pessoas que estão tendo esses sintomas físicos, que chegam aí para o hospital achando que estão morrendo, né? E que aí o médico fala, olha, você não tem nada, você precisa de uma ajuda psicológica, né? Você precisa procurar uma terapia.
E aí a pessoa vem para o consultório e fala, mas eu não sei por que eu estou aqui, né? Só que aí quando eu começo a perguntar, bom, mas então me conta do seu trabalho, ou me conta como você é em casa. E no geral essas pessoas vão me dizer que elas são extremamente exigentes com elas mesmas, que tudo que elas fazem não tá bom, que sempre poderia ser melhor, né? Que elas colocam um nível de exigência no trabalho, nas suas tarefas muito grande. E aí o trabalho não fica só nisso, não fica só em pensar, bom, então o meu problema é que eu sou muito exigente. A gente vai fazer um resgate dessa história de vida, vai entender por que essa pessoa acha que as coisas têm que ser dessa forma, né? Enfim, o trabalho aí aprofunda bastante. Eu acho que essa demanda, né, que você recebe, é uma demanda que eu recebo também. E eu acho que tem muito a ver com essa cultura que a gente vive hoje do imediatismo, dessa competitividade absurda, né? Onde você tem que ser além do perfeito, que é um ideal que é absolutamente inalcançável. Então eu entendo isso como uma doença coletiva de todo um sistema de onde a gente está inserido, né? Então tem questões culturais, tem essas questões sociais, tem essas questões financeiras também, onde se uma pessoa já tem uma personalidade que tende ao perfeccionismo, isso extrapola de uma maneira absurda. Então sim, ela precisa entender de novo qual é o limite dela, até onde ela pode ir para conseguir dar conta de tudo que ela tem que dar, sendo ela mesma e tomando cuidado com essas expectativas que são insuperáveis, assim. Né? Eu acho que todos nós que fazemos esse trabalho de formiga temos um papel muito importante dentro do planeta mesmo, de colocar o tijolinho em cima do tijolinho e falar, gente, calma que não é bem assim, né? Você não vai mudar o mundo sozinho, e então vamos ali, centra, cuida de você, porque a partir do momento que você cuida de você, você emana o autocuidado para todo mundo, e aí você tende aí a completar e fazer com que todo mundo entre no eixo, assim, né? Eu acho que é um trabalho sensacional, não é coisa de louco, é muito diferente, sim, como você falou, de conversar com um amigo. O amigo, ele vai ter sempre um ouvido do cuidado, né? Do acolhimento, ele vai sentir raiva junto com você. E do conselho. Né? Ele vai sentir as coisas com você e vai falar, faz assim. Agora, quem tem esse papel de escuta, como a Helena faz, e como psicólogos e psicanalistas fazem, e naturólogos também, quando entram com outras questões, com outras terapias, como a aromaterapia, por exemplo, como a própria terapia floral, tem muito dessa coisa do ouvido treinado para pontuar algumas coisas e fazer com que a pessoa se torne responsável por ela mesma, né? Então é diferente, não é coisa de louco, você não precisa estar maluco por conta disso, né? Antes da gente encerrar, porque o nosso tempo já deu, já estão piscando ali na minha cola, que já deu meu tempo, né? Eu quero convidar você e te falar também, sabe, Helena, que existe uma gráfica, né? Uma galera que trabalha com artes gráficas, na verdade, que é a Delco Arts, que são patrocinadores aqui do Cidade Ativa Online. E eles têm um trabalho muito bom, é de excelente qualidade. Então, se você precisa de cartão de visita, de calendário, receituário, enfim, o que você precisar dentro de artes gráficas, a Delco Arts tem, confere aí. Precisou, Delco Arts aí, as suas artes gráficas, serviço de qualidade. Agora eu quero lembrar vocês que domingo que vem vai rolar a oficina de aromas. O que é a oficina de aromas?
É um espaço que você vai ter para aprender sobre óleos essenciais, tá mais perto deles, para entender como é que você pode cuidar da sua família, de você, da sua beleza, da saúde em geral com os óleos essenciais de uma maneira segura e eficaz. O que você vai ver lá no domingo que vem? Vai entender o que são os óleos essenciais, a diferença entre eles e as essências que a gente compra por aí, o mecanismo de ação dos óleos essenciais, como é que ele vai atuar no seu corpo e no seu emocional, as precauções que você precisa ter ao usar os óleos essenciais, vai entender um pouco melhor sobre alguns dos óleos essenciais, porque são muitos, não dá para colocar tudo numa oficina só, né? Vai ter um material de apoio para você poder consultar depois e um kit com 1 ml de 3 óleos essenciais, 40 gramas de creme base vegano, que sou euzinha que faço, tá? Mais 10 ml de óleo vegetal, então vocês já sabem. Dia 8 de março, na cidade de Salto, tá rolando a oficina de aromas, só que, gente, as vagas são limitadas. O tempo de se inscrever está acabando e para você garantir o seu lugar, você clica no link aqui embaixo, Oficina de Aromas, faz a tua inscrição e já garante o teu lugar, porque domingo que vem vai ser muito legal, certo? Helena, nosso tempo foi-se, infelizmente, acabamos. É de lei, cada um que vem aqui tem um momento muito especial com cada uma dessas pessoas que assistem a gente, que compartilham com a gente das suas ideias e as suas perguntas, e você tem aí que deixar uma mensagem para eles, eles são todos seus, então lembra, vão colocar os contatos dela aqui, então lembra de deixar também como o pessoal te acha no Instagram, te acha no Facebook, seu telefone vai aparecer ali, então são todos seus. Bom, gente, primeiro eu agradeço o espaço do Cidade Ativa, o seu, tá, Luana? Obrigada por esse espaço, por esse papo tão bom. Eu queria dizer para vocês que não deixem de buscar ajuda, não deixem de buscar falar sobre o que vocês sentem, buscar um profissional competente para ajudar em qualquer momento, não deixem a coisa apertar, pegar fogo. Buscar terapia, buscar psicanálise não é coisa de louco, como a Luana falou. A gente precisa entender o nosso lugar nesse mundo, entender as influências da nossa vida, e isso não é fácil. Então a gente pode a qualquer momento procurar alguém para conversar, para falar um pouquinho da gente, e isso ajuda muito. Tentem, né? Experimentem, acho que isso pode ser muito legal, essa experiência. E aí uma dica, né? Se você está procurando um psicólogo, se você está procurando um psicanalista, lembrem, psicólogo e psicanalista não dá conselho. Acho que essa é uma dica importante quando você está buscando um bom profissional. Busque saber da formação. Uma formação em psicologia e uma formação em psicanálise leva um tempo, então não é do dia para a noite, não é de um ano para o outro que a pessoa se torna psicanalista. E é importante que seja um profissional que não te dê conselhos, porque o psicanalista não sabe o que é melhor para você, isso é importante, ele vai te escutar e a partir do que ele escuta, ele vai te dizer o que ele está escutando para que você pense nas suas questões junto com ele, né? Mas o psicanalista não dá conselho, essa é uma dica interessante para você entender se é um bom profissional ou não. E sempre se sinta à vontade para questionar o profissional que você está procurando. Entender o trabalho dele, entender por que ele faz as coisas de um jeito ou de outro. Se o profissional ficar incomodado com as suas questões, já é uma dica para saber que talvez ele não seja uma pessoa legal. É isso. Muito bem. Obrigada. Então, lembrem que a Helena está atendendo em Indaiatuba e Salto. Né? Entre em contato com ela, o telefone está aqui agora, 994668330. Ou pelo Instagram. Tem o Instagram, Helena Castelo Psicanalista. Pode me seguir lá, eu coloco algumas dicas legais e pode me chamar pelo direct que a gente conversa. Castelo com 2 L's. Isso, né? Helena Castelo Psicanalista. Muito bem. Então, gente, a gente vai terminando aqui. Helena, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a vocês. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube lá da Cidade Ativa Online. Você encontra as playlists com todos os programas da casa. Dá para maratonar, Saúde Ativa já dá para maratonar mesmo. Tem mais de 50 lá, né? Dá para ver bastante coisa. Então,
Se inscreve no canal, larga o seu joinha, compartilha com os teus amigos, ativa o sininho para receber as notificações. Eu quero te agradecer imensamente, então muito, muito, muito obrigada por estar aqui e participar com a gente. Se cuida e até a próxima!